Amém, tempo abençoado, quando nós podemos louvar ao nosso Deus e juntos como igreja dizer: vem Jesus, a tua igreja espera ansiosamente pelo dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Vem Jesus, essa é a palavra. Marcos capítulo 6, verso 53 ao verso número 56. Então, Marcos capítulo 6, do verso 53 ao verso número 56, é o finalzinho do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes. E quantos a tocavam, saíam curados. E quantos a tocavam, saíam curados. Acho que eu vou soltar, que fica mais fácil para mim. A palavra de Deus, essa noite, ou essa semana, eu vim orando, pedindo a Deus: Deus, o que o Senhor quer falar à sua igreja? O que o Senhor tem para falar à sua igreja? Porque muitas vezes nós pensamos: qual é a palavra que o pastor encontrou ou preparou segundo o seu coração? E eu tenho dito a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor fale com a tua igreja. E quando eu meditava sobre esse texto, e o Senhor foi me levando a uma figura importante: o que é andar com Jesus. Andar com Jesus é o principal, é o foco da nossa mensagem, ou é o tema da nossa mensagem. E enquanto eu preparava esse texto, veio também um dito popular comum, muito conhecido: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Eu lembro desse dito desde o tempo da minha avó, minha amada e finada avó, a qual ela falava assim, uma italianona, falava assim de uma forma sempre aberta, e ela sempre falava sobre as companhias: cuidado onde vocês andam, cuidado com as companhias, porque é muito importante com quem vocês andam. E quando eu vi esse dito popular, eu estava pensando sobre ele e também no nosso relacionamento com Jesus. O que é andar com Jesus? O que é estar com Jesus? Muitas vezes nós pensamos em teorias ou então até teologias grandes, de grandes coisas, e que parece uma abstração até longe dos nossos corações. Mas o andar com Jesus agora é algo simples, perto, o qual está no cotidiano de cada um de nós. E para mostrar esse cotidiano, olhando para esse texto, eu quero mostrar três pontos que nos mostram como Jesus andava e como nós podemos andar com Jesus. O primeiro ponto dele é que Jesus andou em meio ao povo. Jesus estava junto com pessoas. Jesus não ficava nos templos ou em lugar retirado ou num lugar longe para meditar. Ele estava junto com pessoas o tempo todo. Quando você volta ao verso 55, e percorrendo, olha, ele parou, vou pegar o verso 53, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Agora, veja só, Jesus não ficou ali parado. E continua o texto 55, percorrendo toda a região, traziam em leitos agora enfermos, porque Jesus agora começa um movimento, e agora Jesus está ali no meio do povo, e Jesus começa a conversar na linguagem do povo. Há dias atrás eu vi uma imagem de uma ovelha que ficou perdida por muitos anos. Eu não lembro se foi 10 anos. Eu até, na época, eu printei essa imagem. A ovelha que se perdeu do rebanho por muitos anos, e ela estava gordona assim, cheia de pelo, cheia de carrapicho, cheia de carrapato, um monte de coisa assim colada nela, e o pastor a encontrou.
E o pastor agora começou a cuidar da sua ovelha. E ele, a primeira coisa que ele faz, ele começa a limpar o pelo dela e depois ele vai tosar a sua ovelha. E aquele pastor teve a alegria de reencontrar a sua ovelha que estava perdida por muitos anos. Estava perdida e ele teve o prazer de encontrar. Mas o pastor esteve todo o tempo junto com as ovelhas. O pastor esteve esse tempo todo caminhando com as outras ovelhas, mesmo que o coração dele sempre se perguntasse onde foi parar aquela minha ovelhinha perdida. Ainda assim, aquela ovelha era importante ao seu pastor. Assim também Jesus, quando ele está, agora você pega ali a Palestina, no seu ministério, ele vai percorrer 120 quilômetros no seu ministério. 120 quilômetros, talvez você pense, mas é pertinho, né? 120 quilômetros daqui, de carro mas pensa, parando a cada aldeia, parando em cidade, curando, cuidando de pessoas. O ministério de Jesus sempre foi envolvido com pessoas, porque o reino de Deus não está para templos de material, o reino de Deus não está para a teologia fala sobre Deus, é um estudo sobre Deus, mas agora Jesus está dizendo, a visão maior de Deus é o seu povo, por isso Jesus está no meio do povo. Jesus estava andando entre as pessoas. O que ele estava fazendo entre as pessoas? Ele estava pregando, ele estava ensinando, ele estava fazendo milagres, ou seja, fazendo esse céu descer até o meio do povo. O ministério de Jesus é um ministério itinerante, um ministério onde ele não fica parado, mas ele está caminhando o tempo todo. Assim também a igreja precisa compreender essa visão que andar com Jesus não é nós estagnarmos dentro do templo e pensarmos, aqui está a nossa fé, quando eu saio acabou a igreja, quando eu oro tem o amém, quando eu paro de orar acabou o amém, né? O Heitor diria, mas hoje é preciso fazer o amém, estou com muita fome, né? Então, por quê? Para ele, para a criança, a simplicidade que aquele momento é um momento de Deus, mas quero dizer que quando nós compreendemos o que Jesus está falando, é que todos os momentos, até mesmo antes da oração, até mesmo no preparar do alimento, Deus está ali, Deus está com você nos momentos mais íntimos, e Ele diz, você também precisa compreender a sua presença, que Ele está no meio do seu povo. Se você às vezes sente-se desprezado, você sente-se longe da presença de Deus, quer dizer que o Senhor ainda permanece com você em todo o tempo. E Jesus agora mostra que a praxis da igreja, ela é vivida no meio do povo. Por isso que o povo começa, sem poder se reunir, começa a ficar frio na fé. Alguns falavam para mim assim, pastor, a gente precisa voltar porque eu estou ficando frio na fé. É porque longe dos irmãos, nós não sentimos esse contato, nós não temos o olho no olho, nós não sentimos mesmo de longe o calor. Na música que canta da comunhão, eu me sinto amado, vejo o sorriso do irmão, aquilo me motiva a caminhar a cada dia, a crescer, a me mover também, assim como o Senhor caminhava no meio do povo. Nós também somos chamados a viver segundo esse modelo, caminhando no meio do povo de Deus. Mas pastor, e como eu faço? Que a pandemia não deixa eu ir à casa do outro. Você pode mandar um WhatsApp, você pode ligar. Hoje nós temos tecnologias que abençoam, que você pode chegar a se aproximar até o outro e perguntar, meu irmão, como você está? Você está bem? Eu não estou muito bem não, hoje eu estou aqui, estou triste, ou então aconteceu uma situação, ou ele vai dizer, nossa, eu estou tão bem, né? E assim você vai desenvolvendo um relacionamento, porque nós nos sentimos amados à medida que nós nos relacionamos uns com os outros. Assim como Jesus, ele andava no meio do povo e a bênção era distribuída, assim continua sendo nos dias de hoje. Deus continua abençoando uns aos outros através da vida cristã que nós vivemos e exercemos a cada dia. Por isso, a prática da vida cristã não é uma teoria. Lembra do livrinho do Catecúmenos? O Nélito fez o Catecúmenos, não fez, Nélito? Que tinha que responder perguntas. O livrinho de Catecúmenos, ele nos fazia compreender respostas sobre a Bíblia.
mas ele não nos ensinava a viver a prática do dia a dia, porque a prática somente é vivendo a cada dia. Ele nos ensinava qual o caminho, qual era a resposta, mas ele não vivia pela gente. Eu me lembro que durante algumas aulas de música, eu começava a ensinar e às vezes o aluno, você vai pegando o perfil dos alunos. E tem alunos que eles gostam da teoria. E eu começo a falar da teoria, eles se empolgam e a aula vai desenvolvendo. E chega um momento, se eu não tomar cuidado, eles terão muita teoria, mas não saberão tocar. Assim também na vida cristã. Nós não podemos ter muita teoria, nós temos que ter um equilíbrio entre a teoria e a prática. A cada dia enxergar o Senhor e dizer: Senhor, eu quero entender aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. E quando eu leio a palavra, agora essa palavra me alimenta na medida certa. Segundo passo, Jesus andou em compaixão. O que é ter compaixão? Certa vez eu vi um exemplo da Camila que ficou na minha cabeça para sempre, aquele exemplo. Ela disse: ter compaixão é você calçar o sapato do outro. Se você já teve a curiosidade de pegar um outro sapato e você coloca no pé, você já sente onde está mais afundadinho ou onde está gasto. E você colocar o sapato do outro é você saber, é o sentido de você saber o que o outro passa a cada dia. É você se colocar literalmente no lugar do outro. Essa é a compaixão. E Jesus com maestria fazia isso. Ele olhava para as pessoas e ele se colocava no lugar delas, no sofrimento das pessoas. Por isso, agora o reino de Deus começava a alcançar pessoas, porque Jesus agia com compaixão para com as pessoas. Verso 36, vamos ler? 56. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla das suas vestes. Onde Jesus passava, agora a sua marca era a marca de compaixão. Não era um Jesus longe, distante do povo, mas eles pegavam todos os enfermos e começaram a levar até Jesus, e eles somente de tocar na veste de Jesus, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas somente no toque, porque Jesus andava com compaixão. Jesus expressava o amor de Deus pela humanidade. Jesus, se você voltar ao verso, abre esse texto para mim, Mateus 9:36. Esse texto é interessante você até anotar ele. Mateus 9:36, quando Jesus agora ele olha para a multidão, para as pessoas que estão ali, olha só, vou ler o 35, percorria Jesus todas as cidades e povoados, olha, o mesmo texto falando sobre se percorrer de Jesus, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Agora olha só, 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam como? Aflitas, pessoas aflitas, estavam exaustas como ovelhas que não têm pastor. Olha que palavra profunda, como ovelhas que não têm pastor. Elas estavam exaustas, sabe por quê? Porque elas corriam atrás do vento, elas corriam atrás de cumprir leis, regras, de respeitar regras, com medo de Deus e não vivendo debaixo do amor de Deus. E essas pessoas, quando Jesus olha para ela, Jesus consegue enxergar no fundo da alma delas, pessoas que têm sentimentos, pessoas que querem ser amadas, que querem felicidade, e elas estavam sofrendo, exaustas, porque a lei, ao invés de abençoar, estava pesando nos seus corações. E por isso elas andavam como ovelhas que não tem pastor, porque a ovelha que não tem pastor, ela está ali ao léu, pode ser atacada por lobos, ela pode sofrer um acidente, não ter um amparo, pode faltar o alimento, e assim Jesus está olhando o povo de Deus, o povo que deveria ser amado, agora está vivendo o sofrimento,
o povo está sofrendo. Jesus se compadecia da miséria dos cativos, se compadecia daqueles que estavam em sofrimento. Jesus tinha um coração diferente. Andar com Jesus também é ter essa disposição de coração. É você olhar para as pessoas e não ver somente estereótipo, mas olhar nos olhos, olhar no fundo dos olhos e dizer: irmão, o que você precisa? O Senhor está falando comigo, você precisa. Quantos relatos nós ouvimos de pessoas que estavam com o seu estoque acabado de alimento e eles oram ao Senhor e uma bênção chega na sua porta. O Senhor levanta pessoas. O Senhor é aquele que olha no fundo dos olhos e diz: ei, o que você precisa, irmão? Onde dói? Não quero que você conte para eu fazer um fuxico lá fora, mas eu quero te oferecer o meu ombro. Eu quero me compadecer daquilo que você está passando. Eu quero estar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar mesmo que seja pelo telefone. Eu quero orar com você. Eu quero estar com você. Jesus nos ensina a ter uma disposição de coração, a entender a necessidade e a realidade que está à nossa volta. Não ficarmos presos somente em nós mesmos, olhando para o nosso umbigo, mas agir com compaixão a cada dia. Se no primeiro momento Jesus andou em meio ao povo, no segundo ele andou em compaixão, e no final, no último momento, Jesus andou com poder e autoridade. Que poder é esse? Que autoridade é essa? O poder vindo do alto. Eu vi uma imagem e eu coloquei ela aqui para você ver. Quando nós pensamos em poder, poder, os cinemas nos levam aos super-heróis, não é verdade? E nós pensamos, ter o superpoder do cristão deve ser igual ser super-homem, a Mulher Maravilha. E essa imagem eu achei ela fantástica, porque os super-heróis foram colocados em volta de Jesus e Jesus começa a contar: e foi assim que eu salvei o mundo. Porque vocês salvam o mundo teoricamente, mas eu vou contar como eu salvei o mundo para vocês. Esse poder de Jesus agora é expresso no meio do seu povo. Olha só, o povo estava experimentando do sobrenatural de Deus. Veja o finalzinho do último verso, do verso 56. E quantos a tocavam saíam o quê? Curados. Saíam curados. Muitos curados na alma, muitos curados no físico. Quantas pessoas que precisam de cura na alma, precisam ser curadas na sua psique, que estão em sofrimento, mesmo abastados com tanto dinheiro, e precisam ser curados. E o Senhor deu uma autoridade, um poder à igreja, em seu nome, de levar a palavra de salvação aos que estão doentes, perdidos, aqueles que andam na escuridão. Somente quem passa pelo sofrimento consegue compreender a profundidade do que eu estou falando. Muitas vezes eu visito pessoas e lá atrás, algumas vezes, aconteceu algumas coisas na minha vida e que na época eu não compreendia por que eu estava passando. E hoje, depois de muitos anos, eu olho e eu tenho uma compreensão, onde o Senhor vai falando comigo: está vendo, você passou lá atrás? Era para que você entendesse onde eu quero te levar aqui na frente. Porque se você não tivesse passado lá, você não compreenderia o que o seu irmão está passando agora. Você não compreenderia o que eu quero te mostrar. E eu quero te mostrar não porque você tem poder, porque o poder é todo meu, mas eu quero te usar para abençoar o próximo. Assim a igreja precisa olhar para o Senhor e tomar posse não de bens materiais, mas dessa palavra de autoridade, onde ela prega e há conversões, onde ela prega e há transformação, onde ela prega e pessoas são curadas, onde ela prega e há uma nova forma de pensar, onde há transformação pela palavra de Deus. Muitas vezes nós temos visto o púlpito, pessoas pregando, pastores pregando, e não há transformação do povo. Não há transformação, a palavra não está sendo transformadora, porque a palavra está afagando corações humanos e não está confrontando corações.
A palavra de Deus ela é confrontadora, ela confronta a mim, confronta você. E o Senhor, a cada vez que eu leio essa palavra, o Senhor diz: ei, se mova, saia do seu lugar. E antes de eu pregar a você, essa palavra falou comigo, onde o Senhor diz o que é andar com Jesus para você. Eu quero te mostrar como que você anda comigo. E assim também a igreja precisa ter a consciência dessa autoridade, a qual nós precisamos nos levantar e dizer: eu quero andar segundo essa palavra, e eu quero viver essa palavra. Eu não quero estar no domingo à noite, eu não quero estar na IBD, eu não quero somente estar em momentos, eu quero experimentar todos os dias da minha vida essa palavra transformadora, a qual eu posso chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, agora eu compreendo aquilo que o Senhor me chamou. E eu quero viver essa verdade a cada dia. Eu quero andar e onde eu encontrar pessoas, eu possa ser abençoador. Mesmo sem falar, a palavra do Senhor possa estar transformando através da minha vida, através das minhas atitudes, através do meu estilo de vida, pessoas sejam impactadas em Cristo Jesus. Não porque eu sou bom, mas porque o que é bom está dentro de mim. Uma vez que o Espírito Santo habita dentro do meu coração e dentro do coração de cada irmão aqui presente e aí de casa. O Senhor diz: ei, vamos olhar e vamos buscar essa autoridade na palavra do Senhor. A mulher do fluxo de sangue, mulher que estava em sofrimento, Bartimeu, o cego, Marta e Maria, Lázaro que estava morto e saiu da morte. Nós vemos os discípulos que eram apenas pescadores, experimentaram desse poder e dessa autoridade do Senhor. Lembra de Pedro? Pedro, aquele que negou a Jesus, e que muitas vezes nós dizemos: não tem mais jeito, porque ele negou a Jesus. Ele negou a Jesus, e Jesus olhou nos olhos dele, e aquele galo cantou. E não tem mais jeito, porque nós vamos jogar pedra no Pedro até ele morrer, porque não tem mais jeito. Mas ele, quando Jesus restaurou a vida dele, ele se levantou com tanta autoridade, que ele ajudou a transformar o Evangelho e a igreja de Cristo Jesus. E o Senhor deu a autoridade, o perdão, a transformação, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Por isso, quando nós ousamos andar com Jesus, agora nós andamos nessa autoridade e nesse poder que o Senhor nos fala. Finalmente, eu quero concluir dizendo para você que Jesus quer andar com você. Talvez seja a melhor notícia dessa noite. Jesus quer andar com você. A gente não gosta muito de repetir, né? Mas eu vou pedir para você repetir: Jesus quer andar comigo. Diga novamente: Jesus quer andar comigo. Então, quando você disse essa verdade, é o que a palavra de Deus está dizendo. O Senhor quer andar com você nessa novidade de vida, para que você seja esse homem, essa mulher, segundo a sua palavra, tanto para usar a vida para abençoar outras pessoas, quanto para transformar o seu coração. Porque às vezes a gente pensa: Jesus quer andar comigo porque Ele quer fazer por outro. Ele quer sim, mas Ele quer fazer também em você. Lembra do nosso tema de 2020? Nós usamos um pouquinho o nosso tema, né? Porque nós ficamos um pouquinho na igreja. Ir e ser. Observa que não é ser e ir. Você sabe por quê? Porque aqueles que esperam ser, eles nunca irão. Aqueles que esperam estar prontos, eles nunca estarão prontos. Eles sempre dirão: eu sou muito novo para fazer isso, Senhor. Lembra do profeta Jeremias? Eu sou muito jovem. E a ira do Senhor se levanta sobre Jeremias e diz: não diga isso, porque você precisa ir. O ser, deixa que eu vou fazer essa parte. Que Deus te abençoe, e que essa noite você tome posse dessa verdade. Vou dizer para você que se o Senhor quiser te dar casa e carro, amém.
Mas não é isso que o Senhor está dizendo a você essa noite. Ele está dizendo: eu quero andar com você. Agora sim, tome posse dessa verdade, dessa bênção na sua vida e na minha vida também. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós nos colocamos diante da Tua palavra, reconhecendo que nós carecemos do Senhor a cada dia, a cada momento. E nós queremos ter essa autoridade em Teu nome. Muitas vezes estamos com medo de experimentar esse poder, medo às vezes de falar e se frustrar. Mas eu quero pedir ao Senhor que nos dê uma experiência a cada um que está aqui presente, a quem está em casa, que em nome de Jesus o Senhor nos levante como homens e mulheres, segundo a palavra do Senhor, com autoridade. E quando nós falarmos, pessoas digam: eu quero ouvir mais dessa palavra. Quando nós caminharmos, pessoas digam: eu quero ser igual a você. E que as pessoas, ao olhar para cada um de nós, vejam o Senhor Jesus, veja que nós andamos segundo o Senhor Jesus, para a honra e glória do Deus Pai. Oramos em Jesus. Amém e amém.